Neste vídeo, nós vamos realizar a interpretação gráfica da convolução. Considere os sinais x1 e x2. Então, o x1 de t é esse sinal aqui em azul, x2 de t esse sinal aqui em verde. Nosso objetivo é determinar o sinal y de t, convolução de x1 com x2. Relembrando que a convolução pode ser escrita na forma de integral, como a integral de menos infinito até infinito do x1 de tal, x2 de t menos tal de tal. Então, a primeira função eu apenas troco o argumento de t por tal, e a segunda função eu vou fazer o argumento dela menos tal, x2, então ficou t menos tal de tal. A variável de integração é o tal. Para cada valor de t, essa integral aqui vai assumir um valor distinto. Tá? Então, essa integral ela vai me dar o resultado ponto a ponto da saída y de t. Então, para cada valor de t, eu vou ter um valor de integral que eu devo computar, e se eu seguir essa sequência aqui para todos os valores de t, eu vou determinar qual que é a saída y de t. Graficamente, é possível fazer isso. Então, para t igual a zero, você vai ter y de zero, que é a integral de menos infinito até infinito, de x1 de tal, x2 de t menos tal. Então, o t aqui agora não apareceu porque é zero. Então, x2 de zero menos tal é o próprio x2 de menos tal de tal. Na forma gráfica, esse x1 de tal é a própria função x1. Ela não mudou aqui o formato dela. Vai ter essa função em azul. A função x2, o que aconteceu? Ela foi refletida. Então, a gente tinha a função x2 de t, que estava aqui para o lado direito, né? Então, quando eu faço x2 de menos tal, eu estou refletindo essa função em torno do eixo zero. Então, ela voltou aqui e começou agora do lado negativo. Tá? Então, esse aqui é o gráfico para t igual a zero. Então, y de zero é essa integral, que está sendo representado graficamente aqui pela função x1 de tal e a função x2 de menos tal. Nesse ponto, a convolução ainda é nula, porque não existe interseção entre esses dois gráficos aqui. Tá? Então, a área sobre a interseção desses gráficos aqui é nula. Então, a convolução é zero. O que nós vamos fazer agora? Avaliar num próximo ponto. Então, para t igual a zero, a convolução ainda vale zero. Para t igual a 1, o que aconteceu? A função x1 continuou a mesma, tá? Só que a função x2, a gente tem que lembrar que ela é x2 de t menos tal. Então, agora o t vale 1, então eu estou fazendo x2 de 1 menos tal. Então, isso quer dizer que esse gráfico verde aqui andou uma unidade para a direita. Tá? Então, como ele andou uma unidade para a direita, agora já existe uma interseção entre essas duas curvas aqui, tá? Essa área que está achurada. Então, essa interseção aqui deu início a um valor para a convolução. Então, na medida que ele foi se movendo aqui do tempo igual a zero até o tempo igual a 1, eu tive vários valores aqui que foram computados, tá? Esse aqui é o valor do meu sinal y de t para diferentes valores de t. Então, começou a ser computado em zero e vai ser computado para todos os instantes de t. Então, se eu continuar agora e avaliar essa função para t igual a 2, então ela andou mais um pouco aqui, você calcula a área novamente, né, da interseção desses gráficos aqui. Agora eu estou com uma área maior aqui, né? Então isso deu origem aqui nesse gráfico a valores maiores para y. Então esse gráfico aqui é o próprio y de t, que é a convolução de x1 com x2. Se a gente andar mais um pouco a função, então para t igual a 3, lembrando que o x1 de tal, né, que essa função em azul aqui não se moveu, e a função verde é quem está se movendo, que é o x2 de t menos tal. Então, agora eu estou com a função que é x2 de 3 menos tal, já que t vale 3 para esse caso aqui. Então, o que aconteceu com a área? Aumentou ainda mais, né? Então, eu tenho mais, a área continuou aumentando, então a curva subiu mais, eu tenho um ponto aqui mais alto.
Se eu andar mais um pouco, t igual a 4, nesse ponto aqui, eu atingi o que seria a área máxima que essa função pode me dar, porque é a interseção entre esses dois gráficos aqui. Tá? Então, eu tenho essa área. Se eu continuar movendo, vamos ver o que acontece. Para t igual a 5, eu continuo com essa área máxima. Então, reparem que aqui o y não se alterou mais. Então, eu continuei com a mesmo valor de área até t igual a 5. Tá? Se eu passar agora do 5, o que aconteceu? Volta a diminuir. Tá? Então, é claro que aqui eu estou mostrando de 1 em 1, mas para obter esse gráfico aqui, que foi feito com o MATLAB, você precisaria fazer para intervalos bem pequenos de t, né? Para você conseguir preencher todos os pontos aqui dessa curva. Mas a ideia principal é essa. Então, agora com t igual a 6, você percebe que a curva verde já saiu aqui de dentro da curva azul, a interseção então diminuiu. Reparem que o gráfico já cai bastante. Para t igual a 7, caiu ainda mais, já que a área aqui ficou bem pequena. Para t igual a 8, a área está praticamente nula aqui, ainda tem uma pequena interseção. Para t igual a 9, acabou a interseção entre as duas curvas. Então, reparem que a convolução aqui, nesse ponto, foi para zero. Tá? Então, a convolução do sinal x1 de t com o sinal x2 de t é essa curva aqui. Tá? Que você pode obter, então, graficamente, seguindo esse processo, que é faz f1, x1 de tal, x2 de menos tal, que é refletir o sinal x2, como nós fizemos no início com esse sinal verde, e depois você vai caminhando com esse sinal x2 e calculando a área da interseção entre essas duas curvas, até que não exista mais interseção entre elas, e aí você vai ter calculado o valor da integral de convolução. Tá? Reparem outra coisa aqui, que essa função x1, o comprimento dela vai de 0 a 5, a função x2 ela vai até 9. Tá? Então, ela começa do 5, vai até o 9, então o comprimento dela é 4. E o comprimento da convolução, ele vai de 0 a 9. Então, o comprimento da convolução, ele é a soma dos comprimentos das funções que estão sendo convoluídas aqui, no caso, o x1 e o x2. Se eu continuasse andando mais aqui depois do t igual a 9, vou continuar com a mesmo valor de y aqui, de convolução. Tá? Não tem mais área aqui nesse ponto. Então, não adianta eu andar mais para frente. Essa é a propriedade que eu acabei de comentar. Então, se x1 e x2 têm durações t1 e t2, respectivamente, então o comprimento de y, que é a convolução de x1 com x2, vai ser t1 mais t2. Então, o exemplo é o gráfico anterior. A primeira função tem comprimento 5, a segunda tem comprimento 4. Nós vimos que a convolução das duas tem o comprimento 9, que é a soma dos comprimentos de cada uma delas.